Olá, meu nome é Matheus e junto com os meus colegas Christian, Jéssica e Natália, convidamos vocês a adentrar o Museu de Zoologia e História Natural Peterson Lopes PPZ. Dentro desse museu, preparamos para vocês uma exposição temporária, ainda esperando a aprovação do nosso proprietário Peterson Lopes, com o seguinte tema: não seja chato, venha explorar o grupo dos plateumintos, também conhecidos como vermes achatados. O nosso museu tem como público-alvo jovens entre 13 até 25 anos de idade, embora o acesso a todo o público, independente da idade, seja liberado. O objetivo dessa exposição principal do museu é identificar os principais grupos de vermes plateumintos, também conhecidos como vermes de corpo achatado. Sintam-se bem-vindos então para entrar no museu. Nessa exposição você será convidado a investigar quem são os plateumintos a partir de uma observação e coleta de dados minuciosos de várias seções que montamos para abranger a grande diversidade de plateumintos que existem hoje em dia. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para procurar um dos nossos organizadores. Começando a exposição, então, temos a seção número 1, que se dedica a responder quem são realmente os plateumintos. Aqui nessa seção temos então um cladograma representando os principais grupos dentro de todo o reino animal. Neste cladograma, como pode ser observado por todo o público, vemos aqui que os plateumintos estão localizados dentro do grande grupo dos animais acelomados. Este grupo, por sua vez, está dentro do grupo de protostomados, que por sua vez se localiza dentro de Bilateria. É importante ter essa noção filogenética de onde os plateumintos se localizam, pois muitas vezes o conhecimento de senso comum se confunde ou mesmo entra em conflito com o conhecimento científico e filogenético. Aqui colocamos para vocês um cladograma representando os principais grupos de plateumintos e também alguns grupos parentes próximos desses vermes, como é o caso, por exemplo, de Nemertea. Como vocês podem observar, alguns grupos estão sem o seu nome, desconhecidos no cladograma. Convidamos o público a, através da coleta de informações que será feita nas seguintes sessões do museu, a completarem esse cladograma ao final da exposição. Esta sessão número 2, preparamos para vocês vários cartazes sobre o grupo dos Tremátoda, o primeiro grupo e talvez o menos conhecido dos plateumintos. Como vocês podem ver, alguns cartazes aqui demonstram as principais características desse grupo, além de também características morfológicas, ecológicas, ciclo de vida e algumas características sinapomórficas do grupo. Convidamos então o público a fazer uma leitura minuciosa desses cartazes a fim de apreciar todo esse trabalho. Bom, se queremos entender qual é a posição dos Tremátoda dentro do grande grupo dos plateumintos, precisamos fazer então uma comparação com um grupo externo, que seria no caso Cestoda, o que nos leva à terceira sessão do museu. Nesta sessão, novamente convidamos vocês a olharem esses cartazes que montamos sobre as principais características desse grupo. Aqui, assim como na sessão sobre Tremátoda, colocamos características gerais, características morfológicas, ecológicas e também algumas informações sobre o ciclo de vida generalizado desses animais. Lembrando, este é um grupo extremamente diverso. O que colocamos aqui é um recorte das principais informações.
Sintam-se à vontade, a critério do interesse de vocês, para procurarem se aprofundar mais sobre esses grupos numa pesquisa mais aprofundada. Bom, novamente, quando falamos de posição filogenética, uma boa maneira de se aferir essa posição é através da comparação com um grupo externo. O que nos leva à seção 4, tubelária. Assim como nas outras duas sessões anteriores, aqui convidamos o público a fazer a leitura minuciosa desses cartazes, a fim de compreender melhor coisas como características gerais, morfológicas, diversidade e também alguns detalhes sobre a reprodução desses animais. Lembrando que, como sempre, este é só um recorte básico das principais informações. Aqui colocamos para vocês alguns vídeos de alguns tubelárias sendo observados por microscopia óptica. Bom, novamente então, vamos entender qual é a posição de todos esses três grupos dentro do grande grupo dos platelmintos. Nesta seção 5, nos dedicamos então a entender qual é o grupo Neodermata dentro de platelmintos. Nesta próxima sessão, convidamos vocês então, através de todas as informações que foram coletadas nas sessões de cartazes anteriores, a tentarem completar esse cladograma que foi disponibilizado em um painel de metal para todo o público. A ideia então é que
público encaixe esses conceitos chaves que correspondem a nomes dos principais grupos de plateumintos, assim como algumas características sinapomórficas, encaixarem todos esses conceitos no cladograma, a fim de deixá-lo completo e o mais claro e parcimonioso possível. Caso os ímãs então sejam colocados de forma correta, o cladograma deve ter essa configuração. Seção 8. Bora jogar? Nesta sessão, preparamos para vocês um jogo da memória sobre plateumintos. Aqui temos 3 cartas representando os principais grupos de plateumintos: Tubellaria, Cestoda, Tremátoda. Além disso, algumas cartas também representam sinapomorfias ou mesmo características descritivas sobre esses grupos. Convidamos o público então a jogar esse jogo, onde o objetivo é, através de um simples modelo de jogo de memória, fazendo o pareamento de o grupo propriamente dito de plateuminto com a sua principal sinapomorfia. Seção 9. Os plateumintos e as manifestações artísticas. Começamos essa sessão com uma provocação, uma frase de Fernando Pessoa que diz: a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são. Nesta sessão, então, convidamos o público a preparar manifestações artísticas sobre os vermes plateumintos, a fim de provocar uma sensibilização para a população em geral. Contando então com materiais como lápis de diversas cores, canetas e papel sulfite A4, convidamos então o público a demonstrar o seu talento artístico falando sobre plateumintos. A ideia então é que todas essas produções artísticas sejam disponibilizadas em um grande painel ao final da exposição do museu, ficando mais ou menos nesse modelo básico. Aqui temos, por exemplo, alguns desenhos que foram feitos à mão, de plateumintos, assim como algumas tirinhas satíricas sobre plateumintos. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido mais sobre esse grupo de vermes achatados. Até mais e tenham um bom dia!